E aí, galera, beleza? Mais uma aula começando, tá? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me assistindo, aos meus alunos, aqueles que não são meus alunos, mas estão aqui buscando algum tipo de conhecimento. Espero estar colaborando, estar ajudando, tá? Hoje nós vamos começar trabalhando o capítulo 3 do nosso livro do ensino médio, primeiro ano, o livro do Sistema PH de Ensino, e nós vamos falar do Egito, né? Eu vou colocar o conteúdo na tela para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Mas antes eu não posso deixar de falar da minha blusa que eu estou usando hoje. Noite Estrelada de Van Gogh, que eu sou apaixonada e foi pintada pela minha irmã Daiane, de 15 anos, que é uma super artista, que já pintou várias outras blusas, tá? Então eu precisava enaltecer ela aqui. Assim como as minhas outras blusinhas artísticas, né, são maravilhosas e eu sempre falo, não podia deixar de falar da minha irmãzinha, né? Então é isso, bora pra aula? Bom, gente, então, iniciando aqui o conteúdo da aula de hoje, nós vamos iniciar, né, o capítulo 3, falando do Egito, né? Então, quando falamos em Egito, qual é a primeira coisa que a gente lembra, né? O que vocês lembram quando se fala em Egito? Eu já logo lembro daquelas pirâmides, né? Um dia eu quero conhecer, né? A gente lembra também de faraós, né? Que são elementos aí da cultura egípcia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar do nascimento da cultura egípcia, nós vamos falar dos faraós e da monarquia divina e da arte canônica egípcia. Esse conteúdo, ele está no livro das páginas 38 a 41. Então, quem tem o livro, leia o conteúdo na íntegra. Quem não tem e é meu aluno, tem na plataforma do Plural também, o livro digital. Quem não é meu aluno e está acompanhando essa aula, fique tranquilo, pois eu fiz um resumo dessas páginas aqui nos slides e vou falar sobre o que eu trouxe para vocês na aula de hoje, certo? Então, vamos começar aqui pelo nascimento da cultura. Bom, vamos lá. É o nascimento da cultura egípcia. Leiam comigo, por favor. No final do Neolítico, ocorreram no norte da África mudanças climáticas que levaram à formação do deserto do Saara, ocasionando provavelmente uma migração populacional para as terras férteis do Vale do Nilo. As cheias desse rio provocavam inundações anuais, tornando as terras próximas ideais para a agricultura. Áreas mais altas podiam ser irrigadas por meio de diques e canais. Né? Então, gente, o deserto do Saara, ele nem sempre ele foi um deserto, né? Antigamente ele era um lugar repleto de vegetação e de várias tribos, né, dos homens que viviam lá. Né? Porém, né, um dia esse lugar ele começou a se tornar muito mais quente e seco, né, por causa dessas mudanças climáticas. E aí foi quando ele começou a esquentar demais, o que aconteceu? Os povos que viviam lá, eles tiveram que sair, né? E aí para onde eles foram? Eles tinham que encontrar um lugar onde tinha água, né? Então foi quando eles encontraram o rio Nilo, né, que é um dos maiores rios do mundo, né, que ele nasce ali mais ou menos no meio da África e deságua no Mediterrâneo. Ele tem quase 7.000 quilômetros de extensão. Ó, trouxe um mapinha aqui, vamos fazer a leitura desse slide, já vou falar sobre o mapa também. Bom, o Império se formou com a unificação pelo rei Nemer, né, de dois grandes territórios, o chamado Alto Egito, chamado Alto Egito ao sul e ao Baixo Egito ao norte. Ele fica onde fica o Foz do Nilo. Isso aconteceu por volta de 31.000 a.C., né? Então, o Egito ele tem essas duas regiões. Só que se a gente olhar aí no mapa, observem aí no mapa, né? A gente pode pensar que tem alguma coisa errada, porque o Baixo Egito ele fica no alto, né? E o Alto Egito ele fica embaixo. Então, o alto e o baixo ele tem a ver com o Rio Nilo. Né? O Alto Egito fica no sul, mais perto ali da nascente do rio, né? Ou seja, é um terreno mais alto, e aí conforme, né, a altitude do solo vai diminuindo e o rio vai indo em direção ao Mediterrâneo, se chega ao Baixo Egito, né? Então ali por volta, né, de 31.000 a.C., né, o rei Nemeres, né, que governava o Alto Egito, ele uniu esses dois reinos e aí, né, ele se tornou o grande governante de todo o Egito. Os faraós e a monarquia divina. Bom, vamos lá, falar um pouquinho de religião, né? A religião era a base da vida cotidiana no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam em um grande número de deuses e até o rio Nilo era reverenciado como divindade.
tanto a origem dos deuses quanto a criação do Império Egípcio eram explicados por meio de mitos que se entrelaçavam. Para entender o faraó, a gente precisa falar da religião egípcia, né? A religião, ela não era apenas uma parte da sociedade egípcia, e sim o principal pilar, né, dessa sociedade. Então, tudo que existia na natureza ali estava associado aos deuses, né, que eles eram considerados os primeiros governantes e donos do Egito. E aí, esses deuses, eles eram basicamente os mesmos em todo o reino. Mas, assim, cada região, né, tinha o seu patrono, que era o mais adorado, né, naquele lugar. Então, o principal foi o Ra, né, que ele era o responsável pela criação do mundo e de outros deuses que foram, né, criados a partir dele. O Ra, ele era associado ao Sol, né, eu trouxe até aqui a imagem dele para vocês observarem, né. O Ra, ele era associado ao Sol e sempre representado, né, com uma cabeça de uma ave de rapina ou com um falcão, né, um gavião, enfim, né, mas sempre com o Sol do meio-dia ali em cima da sua cabeça. Né, um outro deus também muito conhecido que eu trouxe para vocês, quem tá com conteúdo na íntegra fala até um pouquinho dele também, é Osíris, né, que ele não tinha uma cabeça de animal, né, e ele foi o primeiro governante da Terra. Então, assim, ele foi o primeiro governante da Terra até ser assassinado, né, e Osíris é uma das figuras mais importantes, né, da mitologia egípcia, pois ele era quem julgava os egípcios, né, após a morte. Né, eles tinham essa crença, né, a crença da vida após a morte. Então, os egípcios, eles foram os primeiros povos, né, da história que acreditavam na vida eterna. E isso também foi por influência do Rio Nilo, né, pois era assim que eles enxergavam as cheias. Então, para os egípcios, o que acontecia? As cheias do Nilo nada mais era do que água fazendo uma terra que estava morta renascer. Né, onde eles plantavam, colhiam e depois disso morria de novo, até que a cheia fizesse ela renascer mais uma vez, né, e tudo para eles funcionavam com base nisso, né? Então, se isso funcionava para a terra e para o trigo, eles também acreditavam que funcionava para a alma das pessoas. E agora falando da arte canônica egípcia, né? Acompanha aí comigo. No Egito Antigo existia uma arte popular, mas poucos exemplares se conservavam, pois raramente foram feitos com materiais duráveis, o que sobreviveu até os nossos dias. Foi a chamada arte canônica, né? Construções, esculturas, objetos, relevos e pinturas produzidos a partir de regras e convenções determinadas, para que pudesse cumprir uma função religiosa. A arte canônica era vista como comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? Então, a arte egípcia, ela era uma arte, digamos assim, que anônima, né? Ela era muito mais importante a técnica dela, né, rigidamente executada, do que o estilo, né, do artista. Então, muitas obras, né, egípcias, nós não sabemos quem foram esses artistas, né, com exceção de alguns arquitetos que ficaram famosos. Então, os pintores, os escultores, eles eram considerados simples artesãos, né? E eles trabalhavam pela honra, né, e pela glória que eles tinham pelo seu faraó, né? E não para ficarem famosos. A arte egípcia, ela era também uma arte intensamente vinculada à religiosidade, né? Ou seja, né, as produções artísticas dos egípcios, elas eram ligadas à religião, né, e obedeciam regras religiosas. A principal regra era de que as obras produzidas elas deveriam ser duradouras, né, dentro do possível, né? Não deveriam quebrar ou desbotar. Isso porque os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Então, falando um pouquinho, né, das características da arte egípcia, né, conteúdo da página 41, quem tem o livro acompanha aí comigo. Vou deixando as imagens passando e vou fazer a leitura aqui para vocês de um trecho, tá? É característico da arte egípcia o fato de as imagens serem construídas sem uso de perspectiva. A perspectiva obriga a esconder parte dos ambientes e dos personagens representados, mas os egípcios consideravam necessário representar cada elemento com perfeita clareza. Uma casa, por exemplo, era representada em planta para mostrar o máximo de informações sobre o espaço. Já para o corpo humano, usavam a chamada regra de frontalidade, ou seja, representavam a cabeça, as pernas e os braços de perfil, mas desenhavam um dos olhos e os ombros vistos de frente.
Bom, gente, e essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se vocês ficaram com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Os meus alunos que têm oportunidade de interagir comigo lá na plataforma de estudos, deixem mensagem lá. Eu quero que vocês respondam as atividades que eu deixo, por favor, tá? Não é o caso da aula de hoje, mas tem atividade que tá ficando pendente lá na plataforma, tá? Então, você que tá assistindo, repassa pros seus colegas lá no grupo do WhatsApp, porque tá contando ponto e tem bastante aluno que tá ficando sem, hein? Ó, são perguntinhas simples de responder, é sobre o conteúdo que eu explico na aula, então não tem erro. E se ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, me chama no Instagram, fala comigo aqui no YouTube, nos comentários da aula, do vídeo, né? Ou então através lá da plataforma mesmo. Tem alunos que me procuram no Instagram, eu dou todo o suporte e assim a gente vai indo, tá bom? Se ficou com dúvida, tô aqui, beleza? Combinado? Então conto com vocês. Até a próxima aula!